Sejam bem-vindos, colecionadores, a mais uma edição do ColecionaCast. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Miracle Man, esse super-herói tão controverso aí de origem, talvez quase plagiada aí do Capitão Marvel. Um pouquinho dos bastidores, né, das brigas judiciais que tiveram a respeito dos direitos desse personagem e, por final, da publicação mensal onde ele está saindo agora, né, pela editora Panini aqui no Brasil. A história do personagem começou mais ou menos assim, né? Nos anos 50, uma editora chamada Fawcett, ela começou a publicar as histórias do Capitão Marvel, né? Que era basicamente uma cópia do Superman, um personagem com os mesmos poderes, com a diferença de que o alter ego dele era uma criança. Era uma criança, falava uma palavra mágica, né? Shazam, e aí ganhava os poderes de um mago lá e se transformava num super-herói. Esse personagem ele acabou fazendo até mais sucesso que o Superman, porque as crianças conseguiam se identificar bem mais, né, com o alter ego dele do que com o Clark Kent, né? Que já era um adulto, tinha trabalho e tal. E a revista, né, do Capitão Marvel acabou fazendo muito sucesso, né, na Era de Ouro, né, nos anos 50, lá nos Estados Unidos. Só que, obviamente, né, com esse sucesso, a DC ficou brava, processou eles, né, e eles simplesmente pararam de publicar as histórias do Capitão Marvel. Aí, enquanto isso, a editora que publicava ele no Reino Unido, né, na Inglaterra, chamava L. Miller & Son, a editora, os caras, né, eles ficaram desesperados, né, porque eles iam perder o carro-chefe deles assim que não tivessem mais histórias novas, né, do Capitão Marvel para publicar. Então, os caras pegaram e chamaram um carinha lá chamado Mickey Anglo para criar um personagem deles que era basicamente uma cópia do Capitão Marvel. Aí ele pegou e fez o Miracle Man, né, que na época ele batizou ainda de Marvel Man, mais irônico impossível. E esse personagem era mais uma vez uma cópia, né, descarada do Capitão Marvel, que acabou também fazendo sucesso, né, na Inglaterra. Na época que o Marvel Man foi criado, na verdade a editora Marvel não chamava Marvel ainda, né? Ela tinha um outro nome e publicava só Capitão América, Tocha Humana, o Robô, né? Namor, etc. Então realmente não tinha como o Mickey Anglo saber que, além de estar plagiando um personagem da DC, ele estava colocando o nome de uma editora que ainda se tornaria muito famosa. Mas é irônico, né? Ver como na história dos bastidores desse personagem, né? Ele estava fadado a ter sempre problemas, né? Judiciais. Bom, como eu tinha comentado, ele é uma cópia, né? Foi encomendado como cópia, né, do Capitão Marvel. Então ele tem a família Miracle Man, né? Como o Capitão Marvel tem a família Marvel, né? Que tem o Young Miracle Man, o Kid Miracle Man, que são os ajudantes dele, né? Os sidekicks. O principal vilão dele é o Dr. Gargunza, né? Que é uma espécie de Dr. Sylvana. E para se transformar, né, no ser super poderoso, né? Ele é um jornalista, né? Nas histórias originais quando criança e nas histórias do Alan Moore já adulto, que quando ele fala uma palavra mágica, né, que é Kimota, né, Atomic, escrito de trás para frente, ele ganha esses superpoderes, né, que não são mágicos, né, são tecnológicos nessa história, só para ser um pouquinho diferente do Shazam, e se transforma, né, nessa criatura super poderosa. E o Alan Moore ele consegue reverter esses conceitos, né, de uma forma incrível, né, mostrar, por exemplo, como o mundo realmente reagiria a uma coisa dessas, né, como eles tentariam controlar uma força da natureza desse tamanho, como as pessoas ao redor dele reagiriam, né? Por exemplo, se a mulher dele engravidasse, né, de um ser super poderoso, como que o cara, né, o alter ego, né, o humano ia se sentir, né? Será que ele ia se sentir feliz de ter um filho super poderoso? Será que ele ia se sentir mal? Ele ia se sentir excluído, né, da própria família? Os ajudantes dele, como é que eles agiriam, né? Como é que eles evoluiriam? Será que quando essas crianças, né, que tiveram uma infância poderosa, né, tipo vários artistas da mídia aí, será que quando eles crescessem eles não se tornariam, né, adultos problemáticos? O Alan Moore faz vários questionamentos, né, geniais a respeito disso, que serviriam, né, para qualquer super-herói, principalmente, né, o Capitão Marvel e o Superman, e cria um arco, né, realmente sensacional. Tem várias citações a Nietzsche, né, do Zaratustra e tal, e assim que ele sai do título, o Gaiman já assume, e pegando numa fase como se o Miracle Man, assim, já tivesse salvo o mundo e fosse tipo um deus, assim, né, que recebe oferendas das pessoas, e como ele continuaria, né, afetando a vida das pessoas, já se vendo num patamar acima, né, da humanidade. O Alan Moore escreveu essas histórias em 82 para uma revista inglesa chamada Warrior, que era de um editor chamado Daz Skin, que ele conhecia, né, da época da Marvel UK. Eles produziram várias edições, né, desenhadas pelo Gary Lish e que depois foi substituído pelo Alan Davis, né, mas por conta de uns desentendimentos, né, entre o Moore e o editor por causa de grana, a série acabou sendo descontinuada. Aí, em 1985, o material que já existia foi licenciado para uma editora americana, né, chamada Eclipse, já com o nome de Miracle Man, né, para evitar qualquer
qualquer treta com a Marvel. E eles reimprimiram, né, o que já tinha sido lançado na Inglaterra. E depois de um tempo, o Alan Moore concordou até em contar mais algumas histórias, né, do personagem. E acabou escrevendo o Miracleman até a edição número 16 dessa revista. No número 17, o Gaiman assumiu os roteiros, né, com os planos de fazer 3 arcos, que ele tinha dividido em a Era de Ouro, a Era de Prata e a Era da Escuridão. Mas a editora Eclipse acabou falindo, né, antes que ele conseguisse completar o segundo arco, né, no meio da Era de Prata, e a revista foi cancelada logo depois que eles lançaram a edição de número 24. A 25 estava até pronta, mas acabou não indo para as bancas. Aí, em 1996, o Todd McFarlane, né, o criador do Spawn, ele comprou a Eclipse, né, e junto no espólio estavam os direitos do Miracleman, e acabou introduzindo o personagem dentro do universo do Spawn. É um personagem que era super famoso, né, nos anos 90 e que tá meio esquecido hoje em dia. E aí, então, por conta de ficar sempre trocando de dono, né, e de editora, porque até o Gaiman depois acabou entrando na briga, falando que parte dos direitos eram dele, né, prometidos pelo editor da época da Eclipse. Ele tava brigando com o McFarlane na época porque ele queria também os direitos da Angela, né, personagem que ele tinha criado em umas edições que ele escreveu do Spawn. E o personagem acabou, então, no meio dessa treta, ficando, sem ser republicado, né, de forma decente, por quase 20 anos, né. Só que no fim, o pessoal acabou descobrindo que, na verdade, todas as pessoas nunca tiveram, né, direito nenhum sobre o personagem, que sempre foi do Mike Anglo, né, o carinha que criou ele lá nos anos 50, criou, meio plagiou, né, e esses direitos eram deles, né, até hoje. Aí a Marvel, né, lógico, a hora que descobriu que esses direitos estavam com alguém que seria facilmente comprável, foi lá oferecer uma grana pro cara, e a Marvel acabou com o personagem que talvez destinado aí a sempre ser dela, né, afinal ele nasceu com o nome de Marvel Man. E aí em 2014, né, a Marvel relançou essa revista em forma mensal e encadernados, e ainda prometeu a continuação da história, né, o término da história, pelo próprio Gaiman para 2016. O Alan Moore mesmo, né, ele pediu para tirarem o nome dele, né? Não curte muito a Marvel, tem uma certa briga aí com eles por conta do próprio trabalho que ele fez, né, no Capitão Britânia, quando ele trabalhava para a Marvel UK ainda. Então, hoje a revista está sendo republicada, mas ela não sai com o nome do Alan Moore. Ela sai ali do autor original, sem citar o nome dele. E eu acho que, inclusive, seja por isso que eles não colocam, né, em letras garrafais na própria capa, né, que é do mesmo autor de Watchmen, né, de um cara foda que tá escrevendo um herói muito parecido com o Superman, e histórias fantásticas que infelizmente não estão recebendo, né, o merecido espaço que deveriam aí estar nas bancas. Uma coisa legal é que eu conheci o Miracleman totalmente por acaso, uns 10 anos atrás, porque tinha um site que, se eu não me engano, chamava miraclemanbrasil.net ou .cjd.net, que publicava scans, né, de toda essa fase aí do Moore e do Gaiman na revista do Miracleman, e era uma época onde era muito mais difícil, né, de você encontrar aí scans para baixar, torrent, etc. Eu lembro que até cada página, né, você tinha que carregar uma por vez ali na internet de escada, era um suplício para ler cada história, e eu acabei encontrando por acaso e lendo, na verdade até antes de ler as maiores obras do Alan Moore, eu acabei lendo Miracleman, então eu tenho uma paixão realmente muito grande por esse personagem há muito tempo. E ele até já saiu aqui no Brasil antes, através de uma editora pequena também, no formato magazine, em preto e branco, e foram 4 edições só, edição raríssima, muito difícil de encontrar, mas agora tá saindo de novo pela Panini, né? Começou no começo desse ano, se não me engano. Tá na edição 6 agora. E a Panini tem feito um trabalho incrível. A revista, ela sai com um papel que é um pouquinho melhor, né, do que das revistas mensais padrão. E ela vem recheada de extras, né? Ela vem com esboços dos artistas, storyboards, rascunho de personagens. Tem até sempre uma historinha clássica, né, do próprio Mickey Anglo, que criou o personagem nos anos 50. Tem umas 50 páginas, né, no total, mais ou menos. E custa R$7, R$7,50. É um investimento que vale muito a pena. Todo mundo deveria colecionar, com certeza. É uma pena só, né, que tenha demorado tanto para sair essa publicação no Brasil, que ela acabou saindo num momento em que a concorrência nas bancas é muito grande, né, que tem muitos lançamentos que valem a pena saindo ao mesmo tempo. Então, com coleções da Salvat, Star Wars, etc., o Miracleman acaba ficando meio esquecido ali na banca. Eu li até em algum lugar que as vendas dessa revista não estão indo muito bem no Brasil, o que é uma grande pena, porque é uma revista que vale a pena ser conhecida por todo mundo. Então, se você tiver a oportunidade, compre, que tenho certeza que você não vai se arrepender. O episódio de hoje fica por aqui. A gente se encontra então na semana que vem para falar um pouquinho sobre a primeira temporada de Flash. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We tried to warn you all, but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you.